students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Estou muito feliz com a sua presença aqui na nossa aula, a sua participação é muito importante e sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar do objetivo dessa aula, que é distinguir fatos de opiniões. E aí nós temos aqui alguns descritores que nós vamos trabalhar nessa aula. O D1, que é identificar informações explícitas de um texto, e o D5, distinguir um fato de uma opinião em um texto. E aí, como perguntar e responder sobre saúde em inglês? Você sabe falar sobre saúde? Bom, é o que nós vamos aprender nessa aula então. Para isso, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login, a sua senha, e aí você vai acessar o nível 2, unidade 4, lição 2, e nós vamos estudar ali as expressões, perguntando sobre saúde e descrevendo-a. E aí você vai clicar em começar. Veja bem, se você tem acesso nesse momento a um celular ou um computador com internet, você já vai preparando aí, fazendo o seu login e deixando nessa lição para que a gente possa realizar as atividades juntas na plataforma. Caso você não tenha acesso à internet agora ou não tenha disponível aí um celular ou um computador, não tem problema, você também vai acompanhar a aula conosco, mas deixa aí um caderno, um lápis e caneta para que você possa fazer algumas anotações e algumas atividades escritas para que você possa realizar no caderno. Combinado então? Let's go, students! Muito bem, então se você conseguiu acessar a plataforma, você deve estar nessa tela que eu estou aqui. Então, unidade 4, lição 2, nós vamos fazer a tarefa 2, que são as expressões, ó, perguntando sobre saúde e descrevendo-a. Você clica em começar. E aí nós temos aqui um vídeo. Eu vou habilitar a legenda, caso você queira, você pode fazer isso aí também. E aí, pay attention to the dialogue. Então, preste atenção no diálogo e na conversa que vai ter agora. Sally, how do you do it? Do what? Well, look at you. You're eating ice cream. Uh-huh. How do you stay in shape? I don't know. I walk to work every day, I run 3 times a week, and I go to the gym. How often do you go to the gym? 2 or 3 times a week. You should come with me. Yeah, I should. Do you want some ice cream? Yeah. Bom, então nós temos algumas expressões que foram ditas ali no vídeo e que nós vamos ouvir e repetir agora para treinar. Então, a primeira expressão é essa, ó. How do you stay in shape? Como você se mantém em forma? Então, ouça e repita. How do you stay in shape? How do you stay in shape? Então, como você se mantém em forma? A outra expressão. I walk to work every day. I walk to work every day. Vou trabalhar andando todo dia. I run 3 times a week. Eu corro 3 vezes por semana. Então, repita. I run 3 times a week. I run 3 times a week. E a outra expressão? I go to the gym. I go to the gym. Vou à academia. Agora, nós vamos ter algumas informações aqui falando sobre a forma física.
Use perguntas com how para questões sobre a forma física. Então, se você quer perguntar algo a alguém sobre a forma física, você vai ter que usar a palavrinha how. Vamos ver o exemplo? How do you stay in shape? Então, como você se mantém em forma? How do you stay healthy? Então, como você se mantém saudável? How often do you exercise? How often, a gente já viu que é com que frequência você se exercita. How do you do it? Como você faz? Então, percebam que em todas as perguntas ali, a gente usou o how. Use a palavra shape com um adjetivo para falar sobre a forma física. Então, veja um exemplo. She's in excellent shape. Ela está em ótima forma. I'm in good shape. Eu estou em boa forma. He's in bad shape. Ele está fora de forma, bad shape. Ou então, John's in terrible shape. John está em uma péssima forma física, terrible shape. Eu vou dar um tempo, você vai copiar essas informações no seu caderno e nós já voltamos para continuar. Então, agora que você copiou essas informações aí no seu caderno, me responda: How do you stay healthy? Como que você se mantém saudável? Tente fazer essa resposta em inglês. Olha aí no seu caderno, você tem as informações aí e me responda então: How do you stay in shape? Ou How do you stay healthy? John's in terrible shape. Nós temos aqui, né, algumas informações de como você pode responder. Agora nós temos um outro vídeo, ó. Veja o vídeo e responda as perguntas. Então, preste atenção ali no vídeo. Sally, how do you do it? Do what? Well, look at you. You're eating ice cream. Uh-huh. How do you stay in shape? I don't know. I walk to work every day. Então, how often does Sally walk to work? Nós temos ali a opção, ó, every day, once a week, twice a week. Então, eu vou colocar para você rever o vídeo nesse trecho para que você possa prestar atenção na resposta. How often does Sally walk to work? Shutters can be closed to eliminate outside light. And cameras. Sally, how do you do it? Do what? Well, look at you. You're eating ice cream. Uh-huh. How do you stay in shape? I don't know. I walk to work every day. Ó, I walk to work every day. Então, ela pergunta, como que você se mantém, né, em forma? I walk to work every day. Então, tá aqui a expressão de frequência que ela utilizou, todos os dias. I run 3 times a week and I go to the gym. What does Sally do for exercise? O que que a Sally faz para se exercitar? She goes running, she plays basketball ou she does yoga. Então, vou colocar para você rever o vídeo e localizar a resposta. I run 3 times a week and I go to the gym. Então, she goes running, she plays basketball ou she does yoga. She goes running, ela diz que ela corre. How often do you go to the gym? 2 or 3 times a week. How often does Sally go to the gym? Com que frequência que a Sally então vai à academia?
once or twice a week, 2 or 3 times a week, or every day. Então, vou colocar para você rever o vídeo para que você possa localizar a resposta. How often do you go to the gym? 2 or 3 times a week. 2 or 3 times a week. Então, é a segunda opção. You should come with me. Yeah, I should. Do you want some ice cream? Yeah. Muito bem, vamos então para a nossa próxima atividade. Só que antes de nós realizarmos essa atividade, nós vamos então realizar uma atividade lá nos slides primeiro e depois nós voltamos para encerrar com essa aqui que nós vamos praticar a escuta e a pronúncia. Vamos lá? Bom, alunos, nós temos aqui um texto agora, tá? Testing with a friend. Então, as amigas estão conversando ali por mensagem de texto e aí a Sarah diz assim, ó, Lisa, you are always in good shape. Nós acabamos de ver o vocabulário ali, good shape quer dizer em boa forma, né? Você está sempre em boa forma. How do you stay healthy? E aí, a Lisa responde, I eat well, don't smoke and work out. I love exercise. E aí a Sarah responde, né? I think I should go back to work out. How often do you exercise? E a Lisa responde, I exercise 3 times a week. Então, mediante esse texto que nós lemos agora, essa conversa entre as duas amigas, vocês vão responder a número 1 no caderno. How does Lisa stay healthy? E aí, você vai responder então essa pergunta no seu caderno, de acordo com o texto que está aqui na tela para vocês, e nós já voltamos para corrigir.
E aí, você conseguiu identificar a resposta ali no texto? Vamos ver então para conferir? How does Lisa stay healthy? Vamos olhar? She eats well, doesn't smoke and works out. Então veja, ela come bem, como ela diz aqui, né? Eu como bem, ela não fuma e ela treina. Works out quer dizer treinar. Então é assim que ela se mantém saudável. And you? How do you stay healthy? Como que você se mantém saudável? E agora temos mais uma atividade para vocês fazerem, a número 2, ó. Write a sentence of the dialogue that is. Você vai tentar identificar aqui nessa conversa a frase do diálogo que é letter A, affect, um fato, e letter B, an opinion. Então tente identificar o que realmente é um fato e o que é a opinião de uma das duas colegas. Então é só você copiar a frase do texto que expressa um fato e a outra que tem uma opinião. Vou dar um tempinho para você responder no caderno, nós já voltamos. Vamos lá então? Vamos conferir a resposta de vocês? Escrevam uma frase, né, uma sentença do diálogo que é um fato e o outro que é uma opinião. Vamos ver então? Ó, affect, um fato. I exercise 3 times a week. Então ela está declarando, ó, eu me exercito 3 vezes por semana. Isso é um fato. E agora uma opinião, ó. You are always in good shape. É a opinião da Sara, né? Lisa, you are always in good shape. Você está sempre em boa forma. Então ali é uma opinião, é o que ela acha, o que ela pensa sobre a Lisa. Conseguiram perceber essa diferença, né? Nós temos então ali um fato e também uma opinião.
ok? Vamos voltar para a plataforma e praticar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito bem, alunos, então agora nós vamos praticar a pronúncia. Se você estiver logado à plataforma, você vai ouvir e vai gravar a sua voz clicando aqui no microfone. Se você estiver acompanhando só comigo aqui fora da plataforma, você vai repetir então junto comigo. Vamos lá? How do you stay in shape? How do you stay in shape? Eu estou perguntando, como você se mantém em forma? I go to the gym 3 times a week. I go to the gym 3 times a week. Então, eu vou à academia 3 vezes por semana. How do you stay healthy? How do you stay healthy? Então, como você se mantém saudável? I eat well and I don't smoke. I eat well and I don't smoke. Então, eu me alimento bem e não fumo. How often do you exercise? How often do you exercise? Então, com que frequência você se exercita? I exercise every day. I exercise every day. I exercise every day. Então, eu me exercito todos os dias. Muito bem, alunos, encerramos essa etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que nós aprendemos nessa aula? Bom, aprendemos a distinguir fatos de opiniões. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo nessa aula. See you next class. Bye bye, students!